Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos aqui retornando para darmos continuidade ao 7º módulo Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com o tema principal, se vingar ou perdoar. Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Veio em sua memória algum momento que você disse: eu nunca vou perdoar essa pessoa? Neste 7º módulo, sendo hoje o 2º dia, iremos te ajudar a liberar perdão. Antes de continuarmos, faça o lembrete. Abra sua Bíblia, pega um bloco para anotações, caneta, vá para o seu local secreto de oração. Enquanto nos dedicamos aqui à abertura para agradecimento pelo versículo concedido no dia de hoje, você já esteja preparado para receber o galardão de esperança do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai. Por este 2º dia, estamos tratando de um tema muito importante, falando sobre o perdão. Que neste 2º dia, dando continuidade ao livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, meu Pai, sejamos agraciados com o seu poder, com a sua soberania, com o seu galardão, com a sua infinita misericórdia em nossas vidas, para que nós sejamos edificados e assim proceder conforme o seu querer e realizar, no que diz respeito a perdoar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos para todos sempre, meu Pai. Através do Espírito Santo que usa os nossos lábios. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste 2º dia, trago um tema importante. Quantas vezes eu devo perdoar? Na conversa entre Jesus e Pedro, nós observamos que o problema não está somente em perdoar, mas em quantas vezes devemos perdoar. Até 7 vezes? Respondeu Jesus: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versículos 21 e 22. Em seguida, Jesus conta a parábola de um homem que havia muito dinheiro e foi perdoado. Porém, o credor foi perdoado. Não perdoou um dos seus devedores, que lhe devia bem menos do que ele mesmo devia, e recebeu o perdão. Jesus está dizendo para Pedro: eu venho te explicar como nós devemos perdoar. Sabe quantas vezes tu deves perdoar, Pedro? 490 vezes. Isto refere-se a uma mesma pessoa. Alguns teólogos entendem que isso deve ser por dia. E há algumas traduções que afirmam esse entendimento. Assim como Pedro, podemos não entender como perdoar tantas vezes alguém que nos faz mal. Lidamos com sentimentos e estes foram influenciados pela maneira que fomos criados, ensinados, mesmo 7 vezes. Já seria algo muito difícil. Mas 70 vezes 7, pensamos que deve haver limites ou responder na mesma moeda. Pensamos que se perdoarmos alguém, as pessoas irão achar que somos fracos, bobos ou bons demais. Muita coisa passa em nossa mente. Nós temos dificuldades em perdoar devido à gravidade do mal, a dor na alma, feridas que são dolorosas e nada fáceis de curar. Infelizmente, não temos um programa em que deletamos ou que nos faça esquecer e perdoar. Meu irmão, minha irmã, talvez você já perdoou mais de uma vez seu cônjuge, seus filhos, seus amigos ou até mesmo alguém da sua igreja.
Talvez já tenha até desanimado de perdoar, mas eu te convido a fazer como Jesus ensinou. Mesmo sendo difícil, dê o seu perdão, pois não somente o agressor será livre, mas você também, porque o perdão liberta a alma sofrida. Olha, o segundo dia é uma continuidade do primeiro dia, porque é o mesmo versículo, o mesmo livro e os mesmos versículos. Agora preste atenção. Assim, de forma dramática, Jesus responde a uma pergunta que lhe foi feita por Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Sua resposta foi apresentada com um número de vezes jamais ouvido pelos discípulos, o que sugere que o perdão deve ser oferecido infinitamente. Preste atenção. Infinitamente. Preste atenção. Então veio Pedro. A menção do dever de Mateus 18, versículo 15. Pegando a nossa Bíblia, diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Segundo ponto aqui, perdoá-lo. Perdoar é tratar como se a ofensa não tivesse sido cometida. Declarar que não iremos nutrir maldade ou tratar com maldade, mas que o assunto será enterrado e esquecido. Eu trago aqui alguns conselhos práticos para este segundo dia. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que, por outro lado, não é algo tão fácil de se fazer, quero oferecer alguns conselhos práticos que serão de grande valia. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo, não temos motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não foi espontaneamente. Deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e sua ordem de perdoar. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas, para dar mais munição à razão do que à emoção. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem. Foi interrompido por um pedido peculiar. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti. Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe por 7 vezes no dia. Pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então dissera o apóstolo ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17, versículo 35. Naquele instante, os discípulos reconheceram que, para praticar este nível de perdão, iriam precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado, pois nos versículos seguintes lhes ensinou que a fé é como semente. Quanto mais se exercita, planta, mais ela cresce, se colhe. É necessário crer que Deus é justo e que Ele nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer, dispensando sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão.
Muitas vezes, o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo, que não quer perder seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios 17, versículo 7, as Escrituras Sagradas nos falam sobre encobrir a questão ou renová-la. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Ore abençoando seu ofensor. Lute contra a mágoa. É importante ver os ofensores como vítimas. Isto é algo especial que vejo em Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, Jesus enxerga que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em seguir ignorância espiritual debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estavam de fato matando. Eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E, ao reconhecer que ele é que eram vítimas, em vez de alimentar dó de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles. Acredito que este é um princípio para o perdão fluir livremente. Assim como Jesus o fez, deixando exemplo, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, também o fez. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, versículo 60. Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual de seu ofensor, ao menos a que manifestou no momento de te ferir, e canaliza o amor de Deus por ele, como você também necessita do amor divino ao se achegar arrependido em busca de perdão, a coisa fica mais fácil. Olha, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. A Bíblia diz que devemos perdoar sempre, mesmo se a pessoa continua pecando contra nós. É tudo que nós falamos agora. Assim como Deus, agora entra o detalhe, assim como Deus perdoou todos os nossos pecados, nós também devemos perdoar todos que pecam contra nós. Não devemos pôr um limite ao número de vezes que estamos dispostos a perdoar, porque Jesus disse 70 vezes 7, para demonstrar que não devemos guardar conta de quantas vezes perdoamos. Quando alguém peca contra nós repetidamente, é natural ficar zangado e não querer perdoar mais. Mas o perdão não depende do merecimento nem do arrependimento do ofensor. Quanto nós perdoamos depende de quanto Deus nos perdoou. Melhor dizendo, depois de dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus contou uma parábola de um servo sobre o que tinha uma dívida e o que lhe devia. Ora, Deus é como o Senhor desta parábola. Ele perdoou todos os pecados de quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Nós não merecemos e Ele não precisava fazer isso, mas Ele nos ama, mesmo sendo pecadores. Da mesma forma, ninguém merece nosso perdão, mas nós podemos dá-la de graça e sem limite. Isso é parte de sermos imitadores de Cristo. Amém? Apenas um reforço do primeiro dia. E eu encerro mais uma vez este segundo dia com uma reflexão para a sua vida. A igreja é formada por pecadores salvos pela graça de Deus, pecadores que podem ferir uns aos outros
e que, por isso mesmo, precisam perdoar uns aos outros. Só assim serão capazes de comunicar a mensagem do perdão dos seus próprios pecados que eles receberam de Deus. Olha, é um pressuposto que o pecador, neste caso, está arrependido. Perdão é uma das coisas mais caras que o cristão pode dar. Custou a Jesus a sua vida, no entanto, o perdão não tira nada de nós. Pelo contrário, ele só traz bênção. Paz interior, reconciliação com o pecador e livramento de amargura. Talvez a maior bênção que o perdão nos traz seja a justa lembrança de que nós também somos devedores a Cristo do perdão que Ele nos deu. Perdão este, se tivesse sido limitado, deixaria todos nós na perdição. Graças a Deus que o 70 vezes 7 de Jesus não é literal, e sim apenas uma maneira de dizer: não tem limite. Graças a Deus. Agora é a nossa vez de compartilhar o que já recebemos em abundância no dia de hoje. Tem alguém que você precisa perdoar? Pega agora o telefone e ligue. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Se ela está bloqueada, vá nas redes sociais. Promova o encontro. Se reconcilie com seu cônjuge. Perdoa. Se ele é do mundo e está perdido, a sua obrigação é convertê-lo, apresentar Jesus, não se irá. Este é o momento da renovação, da reconciliação, de tirar tudo que está agarrado do passado e destruí-lo. Reconcilie-se agora. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, misericordioso, como é que o Senhor pode ser, mesmo santo, separado do pecado, mas ainda deixar pecadores como eu a entrar na sua presença? Só pode ser pelo amor, Pai. Esta é a única explicação, o amor de Jesus. Ajuda-nos a conhecermos cada vez mais esse amor imenso, que possa ser a força do perdão em nossas vidas, seja qual for a dor que sofremos. Em nome de Jesus, pedimos para que nos conceda o perdão. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.